Livro de Esther, capítulo 1. Vamos abrir no livro de Esther para o nosso estudo de hoje. O livro de Esther não está em ordem cronológica entre os livros históricos. Se o livro de Esther fosse colocado em ordem cronológica, ele teria que vir antes do livro de Neemias. Esdras registra o primeiro retorno do cativeiro. Cerca de 40 anos mais tarde, Esther surge em cena e depois de uns 40 anos que Neemias aparece. Então, o livro de Esther se encaixa no meio do caminho entre a reconstrução do templo, pelo decreto dado por Ciro, e pela reconstrução da cidade de Jerusalém, pelo decreto dado por Artaxerxes a Neemias. A história do livro de Esther ocorre entre os dois eventos. Na história do livro de Esther, embora a palavra Deus não seja mencionada, a providência de Deus é vista por todo o livro. Os judeus consideram este livro como um dos mais importantes livros da Bíblia, e é uma história muito linda de como Deus preservou o seu povo. Então, o livro de Esther começa com a apresentação do seu marido, que era o soberano do Império Persa, governando sobre 127 nações do mundo antigo. Ele é Xerxes, na história secular chamado Artaxerxes ou Assuero, mas ele é o mesmo Xerxes da história secular. E ele estava dando uma grande festa para os senhores, os príncipes e tudo mais, que durou cerca de meio ano. Foram cerca de 180 dias de banquete. Então, imagine, nesse tempo todo você ficaria um tanto abarrotado, a ponto de não ter mais novidade depois de tanta festa. Então, ele decidiu chamar a sua esposa Vaste para o banquete. Agora, naquela cultura, claro, as mulheres e os homens ficavam afastados publicamente. O rei tinha o seu harém e também tinha a sua esposa, a rainha, mas com ela havia um senhor harém, e ele decidiu, versículo 11, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, provavelmente sem o véu, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Então, procurando, ao que parece, exibir a beleza dela àqueles outros homens, ele manda chamá-la ao banquete. Versículo 12. Porém, a rainha Vaste recusou vir. O que naquela cultura era uma coisa desconhecida. As mulheres, na verdade, eram consideradas apenas um passo acima de um escravo. Elas tinham muito poucos direitos, e quando Vaste recusou obedecer à ordem do rei, os homens disseram: Rei, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito, porque quando nós chegarmos em casa e as nossas esposas souberem que a sua esposa recusou o seu comando, nós não vamos conseguir controlá-las. Você tem que tomar uma atitude dramática e drástica neste caso. Um dos astrólogos sugeriu que, como punição pela desobediência, ela fosse destituída da sua posição de rainha, que ela fosse retirada daquela posição real e que deixasse de ser rainha, e decidiram então que a punição de Vaste seria que ela fosse destituída da sua posição de rainha. Livro de Esther, capítulo 2, versículos 1 e 2. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, ou Xerxes, lembrou-se de Vaste e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei, que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Agora, o banquete que ele deu foi em preparação para uma invasão mal-sucedida à Grécia, e antes de duas grandes batalhas da história. Este banquete foi uma espécie de preparação para as guerras, tanto que ele saiu na sua campanha militar contra a Grécia entre os capítulos 1 e 2, e então, entre os dois primeiros capítulos, existe um período de cerca de 4 anos. Ele saiu em um empreendimento mal-sucedido contra a Grécia, e agora ele volta para casa e se acalma um pouco. Ele se lembra de Vaste e provavelmente começa a sentir saudades dela. Então seu servo disse: por que o senhor não faz um concurso? A Miss Pérsia. Versículos 3 e 4. E ajuntem a todas as moças virgens e formosas, e faça com que elas
passem diante do rei, e a moça que parecer bem aos olhos do rei reine em lugar de Vaste. Então, o rei tinha o seu palácio de inverno em Suzã, que era a capital de inverno da Pérsia. Era muito quente no verão. Ele tinha um palácio diferente para o verão, mas lá era um ótimo lugar como palácio de inverno. E naquela cidade havia uma jovem cujo nome era Ester. Ela era judia, e o seu primo Mardoqueu, na verdade, era descendente da mesma família de Saul. Ele era benjamita. Versículos 7 ao 12. Este criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de presença e formosa, e, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava, e do que lhe sucederia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, o rei Xerxes, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Já imaginou um salão de beleza desse calibre levando 12 meses para arrumar você? Versículo 13. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Então elas foram levadas e passaram a tarde com o rei, e depois foram colocadas no harém. Elas não foram chamadas. Cuidaram delas e elas foram a fazer parte do harém do rei. Mas elas poderiam nunca mais ver o rei de novo, a não ser que ele se agradasse delas e as chamassem. Elas se tornaram parte do harém. Versículo 15. Chegando, pois, a vez de Ester para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. Quanto ao vestuário, ela deixou a cargo dele, e Ester alcançava graça aos olhos de todos que olhavam para ela. Versículo 16 ao 20. Assim foi levada Ester ao rei Xerxes, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester, e deu alívio às províncias, e fez presentes segundo a generosidade do rei. E reunindo-se, segunda vez, as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Agora, por acaso, naqueles dias, Mardoqueu estava andando perto dos portões, e ele ouviu 2 servos do rei tramando o assassinato do rei. Versículos 22 e 23. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu que era tudo verdade, e ambos, os que estavam tramando contra o rei, foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Livro de Ester, capítulo 3.
E aqui, no capítulo 3, versículo 1 ao 7, depois destas coisas, o rei Xerxes engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transgrides o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero, de Xerxes. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, ou abril, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. Em outras palavras, ele quis separar um dia para a exterminação dos judeus. Isto ocorreu no primeiro mês, e começaram a lançar sortes mês a mês, para ver em qual mês eles seriam exterminados, como se estivessem seguindo uma superstição, e a sorte caiu no 12º mês, que seria o mês de março, porque eles começavam o ano em abril. Então a sorte os fez ir até o mês de março. Aquele seria o mês da exterminação dos judeus. Agora, antes de continuarmos, eu quero mostrar uma coisa que eu acho fascinante. Esse sujeito Amã. Reparem que o texto diz que ele era agagita. Agora, Agag era da nação dos Amalequitas. Os Amalequitas sempre foram uma figura da carne no Velho Testamento. Agora, vocês lembram quando Samuel foi até o rei Saul e disse: Deus quer que você desça e mate Amaleque e destrua completamente aquele povo. Não deixe ninguém vivo, nem mulheres, nem crianças, e não fique com despojos, nem com os saques, nem mesmo gado, nem ovelhas. Não pegue nada, destrua tudo completamente. E Saul saiu contra os amalequitas, e Deus lhe deu vitória sobre eles. Entretanto, Saul não obedeceu à voz do Senhor. Ele poupou o melhor do gado e das ovelhas, e também poupou a vida do rei Agag. E sem dúvida poupou a outros membros da família do rei. Então, quando Saul estava voltando da batalha, Samuel foi ao seu encontro. Saul o saudou dizendo: Como vive o Senhor, eu fiz tudo o que Deus me disse para fazer. Mas o profeta Samuel disse: Se você fez tudo o que Deus lhe disse para fazer, como é que eu estou ouvindo gado e ovelhas? Ele disse: bom, veja, eles são ótimos, animais bons, gordos. Nós decidimos que os traríamos para sacrificá-los ao nosso Deus. E Samuel disse: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E disse mais: Você agiu tolamente, e porque você rejeitou que Deus reinasse sobre você, Deus o rejeitou de reinar sobre o seu povo, e o reino vai ser tomado de você. Por ter desobedecido, por não ter destruído completamente os amalequitas, deixando Agag vivo. Agora, aqui, muitos anos mais tarde, cerca de 600 anos depois, esse sujeito, Amã, curiosamente procura exterminar os judeus. Em primeiro lugar, por que Deus iria dar aquela terrível ordem para que eles fossem completamente destruídos? Olhando para a cena em Samuel, pode parecer que Deus estivesse sendo cruel na sua ordem, mas Deus pode ver o futuro e sabe o que vai acontecer mais adiante. Ele sabia que se ele não destruísse todos eles, um dia um dos descendentes iria procurar destruir todo o povo de Deus.
Se Saul tivesse sido obediente a Deus, Amã jamais teria existido, e o seu decreto e a sua tentativa de destruir o povo de Deus jamais teria acontecido. Deus podia ver isso de antemão, mas quando você estuda a figura, ela se torna ainda mais óbvia, porque Amaleque é uma figura da nossa carne, da vida carnal, da vida segundo a carne. Deus mandou que a nossa carne fosse morta. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Também em Romanos 6,6 lemos: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Deus não tem nenhum programa de reforma para a sua carne. Paulo disse: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7,18. E Deus ordenou a completa exterminação da carne, que não vivamos segundo a carne, que não andemos segundo a carne, mas que consideremos o velho homem, a velha natureza como mortos, para não deixarmos que a carne satisfaça os seus desejos. Deus proveu a cruz de Jesus Cristo para que eu pudesse ser capaz de considerar o meu velho homem como morto em Cristo. Como Paulo escreveu: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Lemos isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A verdade é esta: Deus ordenou que a sua carne seja morta, crucificada, dada como morta. Não dê espaço a ela. Se você, como Saul, não obedecer à ordem de Deus e continuar a alimentar a sua carne, isto é, continuar a viver segundo a carne ou se permitir que alguma área da sua vida seja liderada pela carne, bem, esta é só uma pequena área da minha carne que eu estou satisfazendo. Pode ter certeza de que a sua obediência incompleta da destruição da sua carne vai voltar um dia para destruir você e para destruir o seu caminhar espiritual. Nós não podemos permitir que a carne satisfaça os seus desejos, suas cobiças. Nós devemos andar segundo o Espírito. Nós devemos viver segundo o Espírito sem dar espaço para a carne. Então, a desobediência de Saul, permitindo que a carne ainda ficasse viva, agora volta para assombrar os seus descendentes anos depois, quando o agagita Amã foi colocado numa posição de proeminência por Xerxes. É dada uma ordem para que todos os que estiverem perto dele se curvem em reverência, mas Mardoqueu se recusou a fazê-lo. Agora, os judeus levavam muito ao pé da letra, literalmente a lei de Deus, que diz que você não deve se curvar a nenhuma imagem nem semelhança. E Mardoqueu deu um passo além. Ele não iria se curvar a homem nenhum. Ele iria se curvar apenas a Deus. Ele só iria dobrar o seu joelho diante de Deus. Ele só iria mostrar reverência dessa forma a Deus. Então, os que estavam ao seu redor diziam: puxa, por que você não está se curvando? É a lei. E ele respondia: eu sou judeu, nós não nos curvamos a ninguém, nós só nos curvamos a Deus. E então contaram para Amã, porque eles queriam se certificar que a lei permaneceria. E então chamaram a atenção de Amã para o fato de que um judeu não se curvaria a ele. E então Amã tomou conhecimento e ficou extremamente zangado. Foi então que ele maquinou para matar todos os judeus. Não apenas Mardoqueu, ele iria matar todos eles. E então, procurando a direção de espíritos, eles lançaram sortes para saber o mês mais adequado para executar o decreto. Então, eles lançaram Pur, e a sorte caiu no 12º mês, que no calendário judaico é o mês de março. Versículos 8 e 9. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. E ele disse: se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei.
Na verdade, ele estava oferecendo um suborno de cerca de 19 milhões de dólares. Agora, o que ele planejava fazer era matar os judeus e confiscar todos os seus bens, depois pagar com os despojos. Eles iriam roubá-los depois de tê-los matado. Versículo 10 ao 13. Então tirou o rei o anel da sua mão, que era o sinete, e o deu a Amã. E ele disse: faça o decreto e assine-o. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei. Agora, Dário foi o rei persa que criou um excelente sistema de correios por todo o império. Então, vão em frente e anunciem por todo o império que esse povo vai ser morto no dia 13 do 12º mês. Versículo 13 ainda. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Então vão em frente e matem todos eles, e podem ficar com tudo o que eles têm. Versículos 14 e 15. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Livro de Ester, capítulo 4. Versículo 1 ao 12. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que esse tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que a mostrasse a Ester, e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Ester ficou sabendo sobre o seu primo, que ele estava clamando e vestido de saco e cinzas. E então ela diz: o que aconteceu? Ele então manda para ela uma das cópias do decreto que tinha sido publicado e sugere que Ester falasse com o seu marido. Agora, vocês fazem ideia de como era o relacionamento entre marido e mulher? Ele não a chamava há 30 dias, e se ela aparecesse do nada diante dele, ela seria condenada à morte, a não ser que ele levantasse o seu cetro na direção dela, e então ela seria poupada. Para ser sincero,
Que relacionamento mais estranho! E ela hesitou então falar com o rei. Versículos 13 e 14. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Número 1. Não pense que porque você está no palácio, você vai escapar do decreto do rei. Você é judia, você vai ser condenada. Além disso, se você falhar, Deus está lhe dando, na verdade, uma chance de ser um instrumento para salvar o povo. E se você falhar, Deus vai usar outra pessoa, mas você vai ser destruída. Você e a casa do seu pai vão perecer. Deus vai trazer o livramento. Os propósitos de Deus vão permanecer. Deus tem que manter os judeus vivos, qualquer que seja a perseguição pela qual eles passem. Deus vai preservá-los. O socorro e o livramento vão surgir de outro lugar, mas você e a sua família perecerão. E quem sabe, talvez Deus a tenha colocado no reino para um tempo como este. Todas aquelas circunstâncias não são apenas coincidência. Frequentemente eu ouço dizer, sabe, aconteceu a mais estranha coincidência. Mas, na verdade, coincidências não existem no vocabulário cristão. Deus tem sua mão sobre as nossas vidas e Ele tem um plano para cada coisa que acontece. E muitas vezes, o que nós vemos como grandes tragédias, na verdade, são métodos pelos quais Deus nos traz determinadas coisas. Eu olho para trás e eu consigo ver que a mão de Deus esteve sobre a minha vida desde o começo. Agora, eu devo confessar que muitas vezes eu achei que tinha sido abandonado por Deus. Eu achava que Deus tinha se esquecido completamente de mim. Eu estava certo de que Deus não estava interessado em mim, nem no meu bem-estar. Eu tive algumas experiências muito desanimadoras. Tempos difíceis. Eu passei por muitas dificuldades. Mesmo assim, quando eu olho para trás, eu posso ver que Deus estava usando cada uma das experiências para um plano e um propósito definitivo, enquanto Ele me preparava e enquanto Ele me conduzia pelo caminho que Ele tinha em mente para mim desde o princípio. E que todas as experiências decepcionantes, todos aqueles anos de dificuldade no ministério, todos os anos de privação, tentando sobreviver, tudo era parte do plano de Deus para me preparar para a obra que Ele tinha em mente para mim. Em primeiro lugar, Ele me permitiu passar por 17 anos de fracasso no ministério, para condicionar completamente a minha mente para o fato de que eu não consigo fazer nada. Então, quando Deus começasse a fazer a obra, eu não iria tentar ficar com o crédito pelo que Deus estava fazendo. E depois de 17 anos de dar o melhor de mim, os meus melhores anos, jovem, inovador, ativo, cabelos pretos e ondulados, Deus deixou tudo passar. A juventude foi embora, e então Ele começou a operar, e eu sou sensato o suficiente para reconhecer a diferença entre a minha obra e a obra de Deus. Eu posso olhar para trás, para os 17 anos de ministério, e mostrar a minha obra, o meu melhor, que acabou em fracasso. E agora eu posso ver a obra de Deus e ficar aí em pé, impressionado e maravilhado com o que Deus pode fazer. Mas tudo foi necessário, porque eu tinha muita autoconfiança, eu tinha muitas ideias, eu tinha muitas novidades, mas Deus teve que me deixar desperdiçá-las por 17 anos de tentativas até que eu desisti. E agora é maravilhoso, porque é a obra de Deus e eu não tenho que me preocupar com ela. Eu não tenho que passar noites acordado, esmurrando o travesseiro e planejando. O que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. É a obra de Deus, é a igreja do Senhor. Mas eu levei muito tempo para descobrir isso. Então, o tempo todo Deus estava operando em todas aquelas coisas. Ele me colocou neste lugar para conhecer essas pessoas. Ele me fez mudar para cá para conhecer essas pessoas. O
tempo todo Deus estava me guiando e me conduzindo, embora às vezes eu tenha pensado que eu tinha sido abandonado por Deus, mas Deus estava agindo. Na primeira vez que eu fui a Corona como pastor, nós tínhamos 2 filhos e havia 16 pessoas na igreja. Eu lhes dei 2 dos meus melhores anos. Trabalhei duro, visitei pessoas, fiz tudo o que eu podia. E depois de 2 anos, havia 17 pessoas na igreja. Nosso filho Jeff nasceu naquela época. Ah, como aquele foi um lugar difícil de se ministrar. E eu me sentia rejeitado por Deus. Eu acabei me demitindo do ministério, mas depois um bispo bondoso me convenceu a tentar de novo. Mas a mão de Deus estava ali. Veja, enquanto eu estava lá, eu conheci muitas pessoas, embora elas nunca foram à minha igreja. Eu conheci pessoas que mais tarde se tornaram parte muito importante na minha libertação dos laços denominacionais. Porque as pessoas que eu conheci enquanto eu estive lá nunca foram à minha igreja enquanto eu era o pastor. Anos depois, quando eu estava desanimado e tinha desistido do ministério de novo, elas disseram: "Por que você não começa um estudo bíblico na nossa casa em Corona?" Então, eu fui e comecei um estudo bíblico na casa deles, que cresceu e se tornou uma igreja, e eu comecei a ver a obra de Deus. Mas vejam, se eu não tivesse passado aqueles 2 amargos anos lá e não tivesse conhecido aquelas pessoas, eu tenho certeza de que eu não estaria no ministério hoje. Mas eu posso ver as mãos de Deus o tempo todo. Ele estava agindo, assim como Deus está trabalhando na sua vida, e você pode estar pensando: como Deus pode estar nessa bagunça? Mas Deus está trabalhando o seu propósito. E quem sabe se Deus não os trouxe para o reino e talvez muito em breve você comece a ver a obra de Deus depois de todos os seus esforços e tentativas inúteis. Quando você finalmente entregar tudo a Deus, quando você der a Deus a chance de operar. Esse era o meu problema. Eu era muito teimoso. Eu que iria agir. Eu sabia que eu iria conseguir. E eu ficava tentando. E eu não entreguei a obra a Deus por muitos anos. Mas, que alegria agora que eu finalmente aprendi a entregar tudo a Deus. E se você aprender a entregar, você vai conhecer Deus de uma maneira muito especial. Quem sabe o que Deus quer fazer? Quem sabe o que Deus tem em mente para você? Quem sabe os planos de Deus para a sua vida? E então Esther disse, versículo 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Isso é um compromisso. Isso é comprometer-se completamente. Esse é o tipo de compromisso que Deus quer da sua vida. Senhor, em todo o tempo. Se perecer, pereci. Mas, Senhor, eu vou fazer. Eu vou fazer. Versículo 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Livro de Esther, capítulo 5. Versículos 1 e 2. Sucedeu, pois, que, ao 3º dia, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vindo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Sem dúvida, isso era uma espécie de protocolo ou cerimônia. Versículo 3 ao 9. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther, se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei, fazei apressar Amã, para que se atenta ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a tua petição, e ser-te-á concedida, e qual é o teu desejo, e se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse, minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem
parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Na verdade, ele pensou: gente, eu cheguei lá, eu estou por dentro. A rainha está convidando só a mim para ir ao banquete com o rei. Ele ficou se achando, até que chegou ao portão e viu que todos se curvavam, menos Mardoqueu. Isso acabou com ele. Ele ficou furioso. Versículo 9 ao 14. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, e Zeres, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, de 22 metros, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã. A ideia lhe pareceu ótima, que mandou fazer a forca de 22 metros para enforcar Mardoqueu. Livro de Ester, capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Ele estava deitado e agitado. Sem dúvida, Deus estava naquela inquietação. Então, versículo 1. Mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. O que é mais entediante que história? Leiam para mim os livros de história. Ele deve ter pensado que dormiria enquanto estivessem lendo. Quando estavam lendo a história, os registros chegaram ao ponto em que Mardoqueu o avisa sobre a trama para assassiná-lo. Ele disse: o que foi feito para recompensar o homem que me avisou sobre o assassinato? Nada, disseram. Ele disse: bem, com certeza ele deveria ser recompensado. Então, de manhã, quando Amã chegou assobiando, o rei lhe perguntou, versículo 6, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? E eu amo como Deus vira o jogo. Versículo 6. Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Vejam aqui, ele está todo orgulhoso, inchado e cego. A quem o rei deseja honrar mais do que eu? E assim, achando que o rei estava se referindo a ele, ele expressou o que estava no coração. Versículos 8 e 9. Vistam-no com roupas reais e coloquem a coroa do rei sobre a sua cabeça, e que ele seja conduzido na carruagem real pela cidade. Mande os mensageiros na frente, dizendo: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. E o rei disse: boa ideia, faça os preparativos. Versículo 10. E faze assim para com o judeu Mardoqueu, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Então vestiram Mardoqueu com as vestes do rei, com a coroa do rei, e ele saiu pelas ruas no carro real, enquanto clamavam: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. E Amã foi para casa. Ele disse: vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo. E sem dúvida os seus conselheiros disseram: ah, este dia é mau. A sua estrela está numa posição ruim. Sabe, isso não parece bom. Sua estrela está decaindo. E então, enquanto ele estava lá, falando sobre os seus problemas, alguém disse: você vai se atrasar para o banquete da rainha. É melhor você ir andando. Livro de Ester, capítulo 7. Então Amã chegou, mas ele estava preocupado por causa do que tinha acontecido. E então Ester preparou outro lindo banquete para o rei. E o rei, que estava de bom humor, disse: Ester, o que você quer? Metade do reino? O que for. Faça sua petição, o seu pedido.
versículo 3 ao 10. Então respondeu a rainha Esther e disse: Dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo, ou seja, e a vida do meu povo, como o meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia. Ou seja, eu teria me calado, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã, o que significava sua morte iminente. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados, 22 metros de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Deus virou o jogo. E isso acontece muitas vezes. Lembram, José foi vendido pelos seus irmãos como escravo aos mercadores que iam para o Egito. E ele chorava, ele clamava. Ele disse: Não façam isso comigo. E enquanto os mercadores o levavam para o Egito, ele, apenas adolescente, chorava, implorava aos seus irmãos, mas o coração deles estava endurecido contra ele. Anos depois, quando eles tiveram que descer ao Egito para comprar mantimentos para que pudessem sobreviver, eles não reconheceram José, o responsável pelos mantimentos do Egito, mas José os reconheceu e começou a dificultar as coisas para eles, falando de forma rude com eles por meio de um intérprete. Eles se voltaram uns para os outros, falando na sua língua, que José podia entender. Eles disseram: Vejam, isso aconteceu conosco por causa do que fizemos ao nosso irmão José. Vocês não se lembram das suas lágrimas e como não lhe demos atenção? Agora isto está se voltando contra nós. E então, mais tarde, quando José revelou quem era, eles ficaram ainda mais assustados e começaram a implorar a José por misericórdia, e assim por diante. José disse: Vejam, eu sei que vocês intentaram mal, mas Deus intentou para o bem. Deus é capaz de pegar as coisas que foram feitas para o mal e torná-las para o bem. Isso acontece muitas e muitas vezes. É por isso que a Bíblia diz sobre você, que é filho de Deus: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Nós lemos isso em Isaías 54, versículo 17. Essa é a herança dos filhos do Senhor. Deus não vai permitir que nenhuma arma forjada contra você prospere. Deus vai cuidar de você. Deus vai guardar você. Deus vai virar o jogo contra os seus inimigos. E Ele é muito esperto. E eu amo o livro de Esther porque ele tem essa intriga interessante, essa virada de jogo e tudo mais. Livro de Esther, capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. Ele deu a casa para ela. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. Então Esther disse: Mardoqueu é o meu primo. Versículo 2 ao 6. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus.
E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei, e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Agora, existe uma lei dos medos e dos persas muito interessante, que diz que uma vez que o rei faz um decreto, ele não pode ser mudado. Uma vez que um decreto tenha sido selado pelo rei, o decreto permanece em vigor. Essa era a lei dos medos e dos persas. Vocês se lembram? Daniel foi condenado por uma lei dos medos e dos persas, quando Dário foi ludibriado pelos homens que queriam destruir Daniel. Eles disseram que o rei faça um decreto dizendo que aquele que orar a outro deus ou pessoa por 30 dias será condenado à morte. Isso para que o povo soubesse como ele era importante e maravilhoso. Então o rei fez o decreto e o assinou. E então Daniel foi para sua casa, e como era o seu costume, ele orava 3 vezes por dia junto às janelas que davam para Jerusalém. E aqueles homens ficaram lá fora, escondidos nos arbustos. Eles foram correndo até o rei e disseram: Ei, tem um sujeito que violou o seu decreto. Então levaram Daniel. Mas Dário e Daniel tinham um relacionamento próximo. Durante todo o dia, Dário tentou reverter o decreto, mas por causa da lei dos medos e dos persas, não conseguiu revertê-lo. Eles não podiam ser mudados, eles não podiam ser alterados. Uma vez decretado, não pode ser anulado. Portanto, Daniel teve que ser jogado na cova dos leões. Mas Dário o encorajou e disse: Daniel, o Deus que você serve é capaz de livrá-lo. Então, essa é a mesma situação do decreto que Dário fez. Nós vamos ver isso quando chegarmos ao livro de Daniel. Agora, ele não pode mudar o decreto. Entretanto, ele deixou que Mardoqueu fizesse outro decreto, dizendo que no dia 13 de março, os judeus poderiam se defender daqueles que procurassem matá-los. E assim eles também poderiam se vingar daqueles que quisessem destruí-los. Então ele lhes deu o direito de se defenderem e de poderem matar qualquer um que quisesse destruí-los. Livro de Ester, capítulo 9. Então, quando chegou o dia, versículo 6. E na fortaleza de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Homens que procuraram o mal dos judeus, e assim eles foram capazes de se vingar dos seus inimigos. E em todas as províncias havia um grande número de pessoas que os judeus acabaram matando enquanto se defendiam. 75.000 foram mortos. Versículo 17 ao 19. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. Agora, aqui foi instituída a festa de Purim. Vocês lembram da palavra Pur? Ela significa sorte, e In é como um S. In é plural no hebraico, então Purim quer dizer sortes. Então, na verdade, a festa de Purim é a festa das sortes, porque Amã tinha determinado o dia em que os judeus seriam destruídos, lançando sortes. Então, até o dia de hoje, no dia 13 de março, no calendário judaico, eles têm um dia de festas, e depois, no dia 14 e no dia 15 de março, nos vilarejos, na cidade de Jerusalém, na cidade murada, eles celebram a festa de Purim, até o dia de hoje. Agora, eles mudaram um pouco a celebração, e as crianças se vestem com fantasias, como as fantasias de Halloween. As meninas geralmente se vestem de Ester, e alguns dos meninos se vestem de Amã, o vilão, e outros, claro, se vestem de cowboys e tudo mais. Assim como as crianças fazem aqui no Halloween.
Em vez de doce ou travessura, eles convidam seus amigos e, como diz o texto, eles têm um dia de banquetes e de alegria. Eles convidam seus amigos e juntos comem cookies e doces. Eles fazem festas parecidas com as de Halloween, onde as crianças se fantasiam. É um tempo de festa e celebração no mês de março em Israel. Nós estivemos lá pelo menos 2 vezes durante a festa de Purim, e eu vi as crianças fantasiadas, e elas fazem uns cookies chamados de orelhas de Amã, e esses cookies são muito bons, e muitas vezes eles fazem pequenas encenações, onde as crianças representam a história de Esther e do vilão, o perverso Amã, e assim por diante. Elas fazem uma peça e tudo é muito vivo, é muito interessante. Esta é a festa de Purim, que foi iniciada aqui no livro de Esther e é celebrada até o dia de hoje em Israel. Um dia nas aldeias, no dia 14 e no dia 15 da cidade de Jerusalém, para estender um pouquinho o feriado. Livro de Esther, capítulo 10. Agora, o capítulo 10 fala da exaltação de Mardoqueu. Ele se tornou uma espécie de primeiro-ministro no Império Persa. Ele praticamente recebeu o mesmo cargo e o mesmo papel que Amã teve. Quando Assuero, Xerxes, o marido de Esther, morreu, o seu filho, também chamado Assuero nas Escrituras, se tornou o próximo rei, e a rainha Esther, sem dúvida, teve uma grande influência sobre ele, sobre o seu enteado. E foi ele quem deu a Neemias a permissão para ir e reconstruir a cidade de Jerusalém, para que ele restaurasse os muros e tudo mais. O enteado de Esther foi quem fez o importante decreto para a restauração e a reconstrução de Jerusalém, o decreto que datou o início da profecia da vinda do Messias. 483 anos depois daquela data, o Messias viria. Então, isso aconteceu, sem dúvida, por causa da influência que Mardoqueu e Esther tiveram sobre ele. Agora, isso nos leva ao final da maior parte do Velho Testamento.